Meus irmãos, eu quero fazer uma leitura, já não pode ficar sentado mesmo. Provérbios, capítulo de número 31. A gente tinha meditado isso aqui para passar para as nossas mulheres da nossa igreja, mas vamos lá. Provérbios, capítulo de número 31, a partir do verso 10. A partir do verso 10, estarei fazendo esta leitura junto com os irmãos, tá bom? Os irmãos só acompanham aí. Os irmãos acharam? Amém? Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. O coração do seu marido está nela, confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma herdade, adquire, planta uma vinha com fruto de suas mãos. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao afuso, e as palmas das suas mãos pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ao necessitado estende as mãos. Versículo de número 30. Enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Amém? Queridos e amados irmãos, diante da leitura, diante das nossas irmãs que estão presentes, e consequentemente, logo depois, nosso obreiro estará também passando para a mídia, no YouTube. As nossas mulheres, como as mulheres cristãs, desde muito tempo passados, por que não dizer, eu vou começar a queda do homem, né? Em livro de Gênesis. Digamos que na queda do homem, na desobediência, porque a Bíblia diz que a Eva foi enganada, Adão, porém, desobedeceu a Deus, porque ele conhecia muito bem o mandamento de Deus, que não comesse da árvore. Então uma sentença, uma responsabilidade recai sobre a Eva, porque ela transgrediu também, ela pecou também, desobedeceu a Deus também, foi enganada, deixou-se ser levada pela maliciosidade de Satanás. Logo então, ela recebe o castigo que Deus passou para ela. E qual foi, pregador, o castigo que Deus passou para Eva? Que ela teria filhos com dores de parto. Esse foi o castigo que Deus deu para ela. Para o homem, Deus disse: porque me desobedecestes, do suor do teu rosto tu comerás do teu trabalho. Então aí vem as consequências. Mas no decorrer da história, do tempo, as mulheres muitas vezes não tiveram seus privilégios como hoje têm. Hoje as mulheres têm funções diversas na Câmara dos Deputados, do Senado. Até a mulher do nosso país já foi presidente. As mulheres estão em cargos elevados. As mulheres estão ocupando funções diversas. É bem verdade, sim, que algumas são discriminadas. É bem verdade, sim, também, que
a remuneração, a maioria das vezes, não chega no patamar do homem também. E existe, irmão, uma discriminação muito grande em relação às mulheres. Mas o que eu quero dizer e deixar para as irmãs, para a igreja, para aqueles que estarão vendo essa mensagem, é que elas têm galgado patamares muito altos. Por quê? Porque alguém lá atrás lutou, protestou, fez barricadas, digamos assim, fez protestos em prol do seu direito. E no decorrer dos anos, irmãos, os seus direitos foram conquistados aos poucos. Todos nós batalhamos por direito. E não foi diferente as mulheres. Dentro da Bíblia, as mulheres eram também discriminadas. Do que dizer de Eva, do que dizer de outras tantas mulheres que a Bíblia registra. A mulher samaritana, por exemplo, ela era uma mulher samaritana, estrangeira, digamos assim, mas Jesus mostrou que ele veio com o propósito de resgatar as mulheres. No ministério de Jesus, tinha umas mulheres que serviam a Jesus com seus bens. No ministério de Jesus, algumas mulheres seguiam ele frequentemente, deixavam os seus afazeres e iam acompanhando o ministério de Jesus. Ou seja, quando nós olhamos para a Bíblia, irmãos, Deus está resgatando as mulheres. Deus está dando privilégio às mulheres. Deus chama Maria para ser a mãe de Jesus. Olha que interessante. Deus não discriminou Maria, mas antes deu para ela honra, para que ela fosse a mãe do Salvador. Dentro da Bíblia, nós vamos ver Débora sendo juíza, profetisa, uma líder do povo de Israel na época do juízo. Nós vamos ver Deus salvando a Raabe ali dentro da cidade de Jericó. Raabe, ela foi e fez parte das 5 mulheres que fizeram parte da genealogia de Jesus, irmãos. Dentro da genealogia de Jesus está Sara, está Rebeca, está Raabe, Batseba, Maria. Essas mulheres fizeram parte da genealogia de Jesus, ou seja, 3 estrangeiras, voltando aqui um pouquinho atrás, fizeram parte da genealogia de Jesus. A Ruth, a Moabita, a Raabe, que morava na cidade de Jericó, fizeram parte da genealogia de Jesus. Maria, a mãe de Jesus, a principal delas. Então Deus deu privilégio para essas mulheres. Deus deu honra. Esther foi rainha no reinado do rei Assuero. Olha que interessante, irmãos. Deus levantando essas mulheres para ser honrada por eles. Não é diferente nos dias atuais que estamos vivendo. Missionária Sebastiana, irmã Francisca, salva, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, chamada por Deus para ser serva, para ser um vaso, para ser um instrumento nas mãos do Senhor. Tantas outras mulheres que Deus tem levantado para fazer uma função específica dentro da sua obra. Então, os homens é que muitas vezes, irmãos, misturam as coisas. Deus não, Deus trabalha de forma diferente. Deus nunca discriminou as mulheres, por contrário, Ele sempre deu privilégios para as mulheres. Os homens com os corações endurecidos é que muitas vezes faz a exceção. Mas essas mulheres que dentro da Bíblia Sagrada tiveram os seus privilégios, nós podemos entender que Deus fez algo extraordinário na vida delas. Olha o que o autor está dizendo no livro de Provérbios: mulher virtuosa, quem achará? E o seu valor muito excede o de rubis. Ora, irmãos, uma pedra preciosa, comparada com uma pedra preciosa, o rubi, é uma pedra de muito valor. É uma pedra que se busca nos lugares aonde tem diamantes para vendê-lo e para usufruir do seu valor. Mas a narrativa diz aqui que a mulher virtuosa, quem o achará?
Que mulher virtuosa, missionária Sebastiana. Que mulher virtuosa, irmã Francisca. Que mulher virtuosa as demais mulheres que depois estarão assistindo pelo YouTube, vocês são. Que privilégio vocês têm de serem chamadas virtuosas, mulheres guerreiras, mulheres destemidas, mulheres que avançaram no decorrer dos anos, alcançaram seus objetivos. Hoje existe realmente ainda muitos homens que maltratam e até matam as mulheres, como todos os dias nós podemos ver na mídia, na televisão, o feminicídio acontecendo. Geralmente todos os dias um homem mata uma mulher, agride, outras são escravizadas dentro de casa. Mas as leis estão aí, irmãos. Por quê? Porque a lei Maria da Penha também foi uma conquista, que foi conquistada pelas mulheres, né? As leis estão se apertando mais, estão favorecendo mais as mulheres. Então tudo isso é conquista. De 100 anos atrás para hoje, muitas coisas mudaram. Tem projeto para as mulheres subir numa nave até a Lua, já está agendado. Já teve mulheres que participou do primeiro lançamento de um foguete ao espaço sideral. As mulheres dirigem ônibus, as mulheres são taxistas, as mulheres são soldados, as mulheres são sargento, capitão. Então ela está no todo o patamar da sociedade. As mulheres são dirigentes de departamento, de loja, dono de empresa. Antigamente não se via isso, irmãos. E através da mídia e através dessa palavra eu quero dizer para todas elas que estarão assistindo depois, vendo que vocês alcançaram um patamar muito alto. E Deus não é diferente. Deus tem privilegiado as mulheres de uma forma muito especial. A narrativa está dizendo: mulher virtuosa, quem a achará? E o seu valor muito excede o de rubis. No versículo 30, irmãos, algo que nos chama a atenção com muita propriedade. A narrativa diz assim: enganosa é a graça, e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. Enganosa é a graça e a formosura. Muitas mulheres buscam o corpo perfeito. A maioria das mulheres estão nas academias buscando um corpo perfeito. De manhã ela caminha, à tarde ela faz caminhada, à tarde ela está na academia, se é o horário pela manhã, está na manhã, à noite a mesma coisa. Mas isso não está relacionado à maioria das mulheres cristãs evangélicas, não. Porque as mulheres dedicadas à obra de Deus, ela está servindo a Deus, ela está na campanha de oração, ela está visitando atrás de almas, ela está visitando, o grupo de mulheres da igreja estão fazendo esse trabalho. Já aquelas que não têm compromisso com Deus, irmãos, elas estão em busca de formosura realmente. Muitas são bonitas, agraciadas, mas o que mais nos chama a atenção aqui é a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, irmãos. Olha que interessante. Maria temia ao Senhor, então ela foi louvada por Deus. Salve e agraciada és tu, bendita entre as mulheres. E a Bíblia diz que ela se espantou, ficou ali temerosa com aquela saudação, porque ela nunca viu uma saudação como aquela. E qual era a saudação dos judeus? Shalom, ou seja, paz, Essa era a saudação dos judeus. Então a Bíblia diz que ela nunca tinha visto uma saudação como aquela. Salve e agraciada és tu, bendita entre as mulheres. Então ela estava sendo naquele momento honrada por Deus, privilegiada por Deus. Deus olhou dos céus à terra e achou Maria, uma simples camponesa, uma simples mulher, uma simples jovem, que haveria de ser agora ali um projeto de Deus para nascer o Salvador do mundo.
Deus escolheu ela sim, porque ela foi privilegiada. Então ela é bem-aventurada, como diz aqui. É a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Essa será louvada. E ela ganhou o louvor de Deus. Ganhou a honra que Deus deu para ela. Assim como Esther, assim como Ruth, assim como Raabe, assim como Sara, que já fazia parte do povo de Deus, assim como Rebeca, assim como Raquel e tantas outras mulheres que foram privilegiadas por Deus. Até a Batseba foi privilegiada por Deus porque recebeu perdão. Fez parte também da genealogia de Jesus. Então nós podemos entender, amado, que através dessa palavra Deus tem feito grandes coisas. E as nossas mulheres, de um modo geral, no Brasil, no mundo, na América do Sul, na América Central, na Europa, na Ásia, na África, têm alcançado seus objetivos, porque elas têm desempenhado uma função em vários setores e que muitas vezes até homens não são capazes de realizar ou fazer. Tem funções que elas trabalham que somente elas têm essa habilidade de fazer. Muitas vezes nem o homem tem essa capacidade, e ela tem um dom, a capacidade, a paciência, a habilidade que somente vem da parte de Deus e é agraciada por Deus para fazer esses feitos acontecerem. Auxiliar Leandro. Então, meus amados irmãos, mulheres de Deus, homens, que nós possamos, a Bíblia diz até, falando em homens, a Bíblia diz que o homem deve amar as mulheres, enquanto que as mulheres devem honrar o homem. Mas Paulo fala várias vezes, se não me engano 2, 3 vezes, que o homem tem que amar ela, as mulheres. Assim como Cristo amou a igreja, nós devemos amar ela, proteger ela, fazer o melhor, dar cobertura espiritual, a cobertura de todas as formas, proteção para essas mulheres que estão ao nosso lado. Então vocês, irmãs do Ciclo de Oração, irmã Francisca, minha esposa missionária, você é privilegiada por Deus nessa noite. Todas as irmãs da igreja, Assembleia de Deus e as demais denominações que faz juiz de servir a Deus, são privilegiadas nessa noite, porque Deus escolheu vocês de uma forma especial, de uma forma extraordinária, para fazer a diferença na terra. Então eu quero deixar, resumindo aqui, versículo de número 30, só refrisar: enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Coloque Deus em primeiro lugar nos seus planos, coloque Deus em primeiro lugar nos seus projetos, coloque Deus acima de tudo, e Deus com certeza irá abençoar a sua vida. Deus vai fazer prosperar a tua casa, a tua família, os teus filhos, teus parentes, aqueles que ainda não foram salvos. Deus, através de você, que serve a Ele com coração sincero, que serve a Ele de todo o coração, Deus vai honrar a tua vida, e com certeza Deus vai te usar na terra dos viventes. Fique com essa palavra em o nome de Jesus. Se você crê assim, você pode dizer amém.